vem para vocês agora e o que eu gostaria de trazer para vocês para a gente poder conversar. A gente está falando o dia inteiro sobre desenvolvimento de aplicações e sobre fórmulas e sobre APIs, Web API, técnicas de desenvolvimento e mais um monte de coisa, agora sobre metodologia. E é interessante o amigo ter falado sobre metodologias ágeis, porque eu acho que aí eu queria trazer para vocês algumas observações. Então, primeiro, quem quiser sentar um pouquinho mais para frente, eu sei que é chato quando o cara fala isso, mas já que a gente está no final do dia, se alguém sentir vontade de vir um pouquinho mais para frente, se não sentir vontade, não tem problema, tá? Fique à vontade, por favor. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte, sobre metodologias ágeis, que eu estava ouvindo discussão. Tive mais ou menos uns 2 meses atrás na sede da Google, e eu perguntei para o gerente de projeto do time do Google Hangouts, e eu perguntei para ele, cara, qual é a metodologia que vocês utilizam para trabalhar? E ele respondeu, gente, meu amigo, nós aqui abraçamos a filosofia ágil. Tá, ok, mas qual a metodologia que você utiliza? Eu disse, aquela que funciona na Google. Né? E por quê? Porque na verdade, e aí é uma recomendação que eu faço, principalmente para quem gosta de estudar metodologias e tudo mais, é o seguinte, qualquer coisa by the book funciona muito bem by the book, no livro. No dia a dia, quando você começa a colocar aquela metodologia em prática, você começa a perceber pequenos problemas. Eu vou trazer só 2 observações, se o colega me permite, que é o seguinte, eu vi antes falar sobre testes de unidade, eu vi agora falar sobre continuous delivery, continuous integration, e eu vi agora falar sobre metodologias ágeis, e eu gosto do seguinte, o principal problema para você implantar qualquer uma dessas práticas na sua empresa não é o seu gerente. Não pense que o seu gerente é um problema. O seu principal problema para você adotar metodologias ágeis ou para você passar a utilizar teste é o seu colega. O inimigo mora ao lado. Literalmente. É o seu colega que está sentado ao seu lado que vai dizer que escrever teste dá muito trabalho. Não é o seu gerente. Tenha certeza disso. E respondendo a pergunta do outro colega lá, se metodologias ágeis sempre funcionam, cara, nem coisas que o Papai do Céu criou para funcionam sempre. Vamos falar sobre CQRS. Quem aqui já ouviu falar sobre CQRS? Melhor, CQRS, se eu quiser falar em português, mas eu posso dizer CQRS. Mas CQRS fica estranho, né? Tem uma tradução meio confusa. Então vamos deixar CQRS e depois eu vou um pouco mais prático. Quem aqui já ouviu falar sobre técnicas de desenvolvimento ou desse pattern que é o CQRS? Quem já ouviu? Beleza. Quem utilizou alguma vez esse pattern na prática? Então, veja que missão e glória. Vamos falar sobre um pattern que pouca gente conhece e que se conhece não usou. Beleza? Eu espero que valha a pena, gente, porque pode responder algumas questões fundamentais. Por exemplo, como que você acha que o Facebook, que o Twitter, por que não, o Instagram, como você acha que aplicações desse porte se mantêm no ar e conseguem atender aqueles milhões de requests de demanda de uma forma relativamente tranquila? Como que os caras conseguem operar essa mágica? Qual o tamanho do supercomputador que esses desgraçados têm se daqui a pouco a sua máquina está sentando para rodar o seu site? Como é que os caras conseguem manter um chat com não sei quantas milhões de pessoas conversando o tempo inteiro, fotos e tudo mais? Como que isso funciona? Como que isso é possível? Como que o banco, por exemplo, consegue ter dezenas de milhares de requests de saldos, extratos o tempo inteiro e você tem um problema para fazer a totalização da folha no final do mês? O time que está processando a folha. Qual a mágica por trás disso? Na verdade, esse pattern é uma das propostas para tentar resolver essa questão. Eu não vou me apresentar de novo, porque vocês todos já viram a minha apresentação de manhã, não vou pegar e ficar quem sou eu mais uma vez. Assim é como eu sou visto lá na empresa. Agora que eu emagreci um pouquinho, antes eu estava em modo mamute, 50 quilos a mais, agora eu emagreci um pouquinho, eu gosto de pensar que eu estou daquele jeito, careca absurdo. Mas vamos lá. CQRS é um acrônimo para Command Query Responsive Segregation. E agora que eu percebi, só depois que eu fiz essa apresentação umas 500 vezes, que no Responsive falta um N. Command Query Responsive Segregation.
Esse é o princípio, o nome do pattern por si só já seria o suficiente para a gente entender o que o pattern faz. Não funcionou, vamos avançar um pouco mais. Quem aqui, saindo do CQRS, entrando para CQS, quem já ouviu esse princípio de programação orientada a objetos? Você? Mais alguém? Professor? Mais alguém? Boa! Qual é o princípio do CQS? O CQS é o seguinte, ó, você tem comandos, num objeto você tem comandos e você tem queries. E eles devem ser separados. Este é o princípio. Por comando, e aí vamos entrar para a definição. Por comando, eu quero falar de todas aquelas operações que eu vou executar com outro objeto, que vão mudar o estado do objeto. Se você programa com Java, por exemplo, qualquer setter que você invocar é um comando, porque ele está mudando o estado do objeto. Ok? Beleza? Qualquer comando que mudar o valor de um atributo, qualquer método que mudar o valor de atributo é um comando. E query? Oh, agora ficou fácil. É tudo aquilo que não altera o estado do objeto. Ok. E que retorna o valor. Quando você fala em Command Query Separation, ou separação de comandos e consultas, o que você está dizendo na prática é que se você faz uma alteração no estado do objeto, você não deve retornar o valor. Se você retorna o valor, você não deve fazer alterações no estado do objeto. Command Query Separation. Vocês obedecem esse princípio quando estão programando? Os métodos de vocês que alteram o estado do objeto retornam void? Sim ou não? Mentirosos. Vamos dar um exemplo? Save. Salvar. Você tem um objeto e manda salvar esse objeto. Quantos de vocês não retornam um bool? Bool salvar. Para ver se if salvar. Quando você faz retorna um bool no método save, você está fazendo um query e você está fazendo um command. E você acabou de desobedecer o princípio. Percebeu como é fácil fazer besteira? Percebendo? É fácil, cara. 2 minutinhos, você dorme um pouquinho, conversa com o gerente, fez besteira. O que eu deveria ter feito na hora do salvar se o salvar não funcionou? Lançaram uma exception. Exceptions são do bem. Até porque o tal do command, se você fizer um comando que retorna um estado, você depende do desgraçado que vai usar a tua biblioteca, lembre de fazer um if. If. Ai. Velho, não use ifs. Para um mundo de programação sem ifs. Vamos lá. Então, entendido o que é comando e o que é query, certo? E o que vem a ser o tal do Responsibility Segregation? Quer dizer que quando você pensar sistemas web de larga escala, você pode, isso é autorizado, mesmo que os professores de vocês digam que não. E eles vão dizer que não, esse é o papel deles. Você pode pensar nesses caras como modelos de objetos separados. Então, como eu estava dizendo, Command Query Responsibility Segregation é um pattern. Quando eu digo que é um pattern, o bonito de que é um pattern é o seguinte: você quer programar em PHP, infeliz, você pode usar CQRS, e pode trabalhar no Facebook, porque lá existe um PHP também. Você quer trabalhar com Java? Adoro Java. Só que não. Você pode usar CQRS também. Você quer usar .NET? Você pode usar CQRS também e sem problemas, sem peso na consciência. Mas a minha pergunta, quando usar? Eu vou explicar quando usar antes de explicar o padrão, porque se por acaso vocês não concordarem ou não verem razão para usar isso, a gente não precisa entrar no como usar. Então vamos primeiro pensar no quando. Mas antes de quando usar, eu não aguento. Eu vou representar o modelo de uma forma um pouco diferente, um pattern para vocês. E senhores, aqui ó,
bem-vindos. Isso é arquitetura de software. E documentação baseada em arquitetura. De verdade. Um pouquinho maior que o modelo é. Mas enfim, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu estou dizendo que eu tenho alguns elementos da minha interface. Por acaso vocês não estão habituados com esse tipo de diagrama, o problema é de vocês. Mas voltando para cá. Eu tenho uma user interface. Essa user interface vai fazer requisições contra um servidor, obedecendo um modelo de comandos, que vai atualizar uma base de dados. E essa base de dados, por sua vez, vai ser disponibilizada para consulta através de um modelo de consulta. Tudo isso é muito bonito, é muito abstrato, mas no primeiro momento eu quero dizer o seguinte, ó, o tipo de entidade que você vai estar processando aqui para fazer os requests não é necessariamente o mesmo tipo de entidade que você vai estar recebendo aqui quando for fazer as consultas. E quando eu digo isso, eu digo mais, eu digo que o banco de dados que você está fazendo a persistência inicial através dos seus comandos, não é necessariamente o banco de dados que vai servir como origem dos dados da sua consulta. Eita, está ficando complicado, né? Final, sábado de tarde, vem um cara lá do Rio Grande do Sul, estende o horário da palestra e fala tudo. Enfim. Quando usar? Voltamos aqui. Quando eu tenho necessidade de colaboração, eu estou só errando a vida de vocês. Quando múltiplos agentes humanos ou de software utilizam ou modificam um conjunto limitado de dados, querendo ou não colaborar com as regras que foram definidas. Ok. Vamos tentar entender um pouco melhor o que isso quer dizer na prática. Mas antes, envelhecimento potencial. Outro conceito triste, mas tem que passar por ele para a gente poder falar sobre o CQRS. Já que, em um ambiente colaborativo, uma vez que um dado tenha sido apresentado para um agente, esse mesmo dado pode ter sido alterado por outro cara. Ok? Está ruim, não é mesmo? Vamos pegar um exemplo simples. Você tem, dentro do cinema, você vai para o cinema, você vai comprar um ingresso para o cinema. Eu não sei como é que são os cinemas aqui da região de vocês, mas lá em Caxias do Sul, quando você pede um ingresso para o cinema, a moça mostra para você uma tela com as poltronas do cinema que estão disponíveis. E aí você tem que escolher uns assentos da poltrona para poder reservar aquele assento. E aí você seleciona um assento e pede para comprar o ingresso. Alguma vez já aconteceu com vocês de você selecionar um assento e esse assento está indisponível naquele momento? Não, porque o cinema é grande. E geralmente tem muitos assentos livres e você tem que dar muito azar de um outro desgraçado pegar exatamente no mesmo momento o mesmo assento que você. Ok? Mas vamos assumir, pessoal, que milhares de pessoas estivessem brigando por aqueles ingressos. Milhares de pessoas estivessem disputando por aquela posição no cinema. O que aconteceria se você chegasse lá? As chances de você apresentar a tela e você selecionar um assento, e depois que você selecionou um assento, você dá um submit, dizendo que você quer aquele assento já tivesse sido marcado por alguém, são muito grandes. E aí você tem que informar para o usuário que ele não pode porque seleciona outro assento. Ele vai selecionar outro, não, esse não pode também porque ele pode pegar. E esse não, também não pode porque o cara... Entende? Você tem muitas pessoas querendo um conjunto muito limitado de dados, que são os poucos assentos do cinema, e você tem chance de envelhecimento potencial. O que é envelhecimento potencial nessa hora? Você vai lá e diz para o cara assim, bom, eu quero esse cara aqui baseado no que está apresentado na minha tela, só que a minha tela não está atualizada ainda com o estado atual no meu banco de dados. Esse é um cenário. Aí, eu tenho um exemplo, o mesmo exemplo que eu estava... Bom, aqui tem mais uma outra descrição para vocês. E essa eu quero que vocês marquem, porque das três justificativas, essa é a mais forte. Quando usar? Quando disponibilidade e tolerância a particionamento forem indispensáveis. Ok? Se você não sabe o que quer dizer com disponibilidade e tolerância a particionamento, don't worry, be happy, daqui a pouco eu te retorno nisso. Ok? Só memorizem
por enquanto que são 3 razões e que a terceira é a única que eu pintei de vermelho e deve ter uma justificativa legal para isso. Ok? Vamos avançar um pouquinho? Esse exemplo que eu tinha falado para vocês, dos vários lugares no cinema, também pode ser visto em CQRS. Se usa não o cinema, se usa essa ideia de reservar poltronas no avião. O que estava acontecendo aqui? Você pode querer um lugar vazio, você tem um cinema, você tem um avião, eu estou ficando confuso também. Você tem um avião cheio de lugares vazios, e você pode dizer que você quer um lugar na janela, você pode dizer que você quer um lugar no corredor, você pode dizer que você quer um lugar no meio. Não se você for gordo. Tá? Ou você pode dizer que você vai querer lugares lado a lado ainda. Bom, como é que vocês, vamos dizer, no caso da poltrona do avião, entra naquele mesmo esquema, tem vários lugares livres e dificilmente alguém vai selecionar a mesma poltrona que você. Mas digamos que você tivesse esse cenário. São centenas de pessoas brigando por 10 lugares. E essas pessoas estão acessando o seu sistema ao mesmo tempo. Como que você resolveria isso? Prezados amigos, reunidos aqui nesse sábado à tarde. Como que você resolveria isso? Não sabe? Não? Não? A Google não vai contar para você. Cara, na prática, assim, tem uma máxima em computação que diz que você resolve qualquer problema. Lembra disso. Se um dia vai cair em prova, eu tenho certeza. Para mim, que eu não podia. Eu tinha esquecido a resposta. Mas é o seguinte, ó. Você resolve qualquer problema em computação adicionando um nível adicional. Adicionando foi triste. Mas adicionando mais um nível de abstração. Exceto o problema de níveis demais de abstração. Essa frase parece de Bob Marley, essa hora tudo bem. Como é que você resolve o problema das reservas de poltronas no avião nesse cenário? Adicionando um nível extra de abstração. Significa que, no lugar de você pedir para o seu cliente que ele especifique qual é a poltrona que ele quer, você pede para que ele especifique qual é a característica da poltrona que ele quer. Ele não vai dizer que ele quer a poltrona X. Ele vai dizer que ele quer uma poltrona de corredor, que ele quer uma poltrona de janela, que ele quer 2 poltronas, uma do lado da outra. Ele vai dar as características. E isso, senhores, é um comando. Você vai emitir contra um sistema a mensagem: reserve para mim poltrona de corredor, ou de janela, ou lado a lado. Beleza? No meu servidor, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um agente que vai pegar aquele comando, reservar poltronas com essa característica, e vai olhar ele, daí de forma linear, quais são as poltronas que estão disponíveis e qual daquelas poltronas atende a essa especificação. E vai retornar de forma sequenciada, vai disponibilizar uma dessas poltronas, caso ela esteja disponível, para o meu requisitor. Percebem? O comando foi: reserve uma poltrona de corredor. Este é o meu modelo de comando. A minha query foi: a sua poltrona vai ser a poltrona 3C. Perceberam? Perceberam? Beleza? Então o que acontece? Arquiteturalmente falando, você vai ter user interfaces fazendo requests desses comandos para o seu sistema. Esses comandos vão ser enfileirados, vão ser atendidos sequencialmente por um worker que vai pegar essa requisição e vai tentar atender essa requisição, e uma vez que essa requisição tenha sido atendida, ele vai disponibilizar para consulta qual é o lugar que está disponível para você. Você tem um modelo de comando, você tem um modelo de query. Beleza? Potencialmente, eu tirei uma opção
do meu cliente dele dizer exatamente qual é a poltrona que ele quer, mas eu abri a possibilidade de atender com mais sucesso um número maior de pessoas. E é disso que trata o Becker. Suspende isso por um momento. Vamos falar sobre esse belo teorema aqui. Teorema. Qual a diferença entre um teorema e uma teoria? Meus caros amigos, ele é um acadêmico falando agora que nós estamos na faculdade. Qual a diferença entre teorema e teoria? Não é bem isso, tá? Mas para fins práticos, vamos assumir que teorema é uma teoria comprovada. Teorema é uma teoria que não se discute. Ok? Aceitamos isso por enquanto? Existe um teorema famoso em análise de dados que fala sobre, que é o Cap Theorem. E ele fala que num sistema computacional de base de dados, você tem 3 valores. Sempre 3, né, cara? No teu exemplo também era 3, isso. Aqui os 3 que eu tenho são consistência, disponibilidade e tolerância a particionamento. Lembra daqueles 2 lá que eu tinha falado? O que o nosso CQRS era aplicado nos cenários onde eu preciso de disponibilidade e tolerância a particionamento? Vamos tratar isso aqui na prática. Ó. O que isso aqui quer dizer? O que o Cap Theorem diz? Dessas 3 propriedades, você pode escolher somente 2. E a terceira será ligada a você. Vamos explicar o que você quer dizer na prática. Consistência significa, por exemplo, o seguinte: vou tirar um extrato do banco. No extrato tem os lançamentos e tem o saldo. Consistência significa que sempre a soma dos valores desses bancos sejam atualizados, o seu sistema vai estar fora do ar e você não vai ter disponibilidade. Então, se você quer ter consistência e disponibilidade, você está preso num computador só, num banco de dados. Ok? Não importa quanta hora veio a Microsoft digam que esse problema não existe, ele existe, e eles sabem disso. Segundo cenário, eu quero ter consistência e tolerância a particionamento. Aí, pelo que eu acabei de dizer agora, você não vai ter o quê? Disponibilidade. E no caso, imagina você entrando no Facebook dizendo: só um segundinho, querido, que eu estou atualizando as bases. Não. E para você ter disponibilidade e tolerância a particionamento, do que você tem que abrir a mão? Murchinha assim, não dá, estou vindo depois. Para você ter disponibilidade e tolerância a particionamento, você não pode ter o quê? Na exceção. Não pode ter o quê? Obrigado. Surdo, E aí vem aquela coisa, cara, tipo, repara, nos sistemas com milhares de acessos, com milhões de acessos, eu preciso ter disponibilidade e eu não abro mão disso. Eu preciso ter tolerância a particionamento, porque senão não tem como aumentar a escala. Eu preciso ter escala horizontal. Então eu estou abrindo mão do quê? De consistência. Ai, caramba! E aí você vai dizer para mim assim: Clemar, lindo isso. Quero ver no banco. No exemplo do saldo do extrato. Posso dar uma má notícia para vocês? Sabe aquela pratinha maluca zoada que fala que de vez em quando somou todos os lançamentos que estão ali e conferiu com o saldo e não batia? E tu dizia assim: tu tá louca, velho? Sabe qual é o problema? Ela não dá. Eventualmente, a soma dos lançamentos não vai estar batendo com o saldo. E na dúvida, o banco vai manter qual dos valores corretos? Não, o saldo. O saldo vai dar certo. Os lançamentos, talvez não. Eu não sei se vocês sabem quem é o Justin Bieber, né? Vocês podem odiar o cara, mas vocês sabem quem é ele. Velho, Justin Bieber, só para vocês saberem, o Twitter tem um servidor de banco de dados específico para Justin Bieber. É verdade. Assim como tem para Lady Gaga também. Eu só citei o Justin Bieber porque eu gosto mais dele. Ok? Só que para vocês terem uma ideia do que vem a ser essa questão de disponibilidade, consistência e tudo mais, para o Twitter, o Justin Bieber fazer um tweet
Significa que na hora que ele fizer o tweet, todo mundo, todos nós aqui nessa sala que seguimos o Justin Bieber, vamos receber o tweet na mesma hora. Só que isso não acontece. Eventualmente, o Justin, querido, pode fazer um tweet agora e você só ser notificado daqui 1 hora. Oh, lástima. Percebe? Questão de consistência. Os caras abrem mão de consistência. Então, aquilo que os professores de vocês, aquele sistema fala, que faz vocês decorar esse acrônimo, ACID. Vocês já viram isso? Já viram na faculdade, né? Aqui, já devem começar a faculdade, já devem ter isso aí. Cara, eu cheguei a escrever uma palhinha embaixo para não esquecer. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. As propriedades do banco de dados relacional que você aqui no banco de dados relacional tenha para dizer que está bem feito, das formas normais. Primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. Aí tem um desgraçado que é a quarta forma normal e a quinta forma normal. Isso tudo, em desenvolvimento de larga escala, não se aplica. Os caras acabam trocando o ACID por BASIC. Eu vou dizer que no lugar de eu estar consistente o tempo inteiro, eu vou estar eventualmente consistente. Se você acha que é difícil explicar para o teu cliente que você vai fazer um projeto sem dar um orçamento fechado, imagina dizer para ele que o relatório dele vai estar eventualmente certo. É difícil. Eu posso dizer para vocês que é difícil. Mas, se esse cliente for num banco e já ouviu essa história 500 vezes, ele vai concordar com você. Então, vamos lá. Na prática, voltamos aí ao CQRS. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, na hora que eu for executar um comando, esse comando vai mandar uma atualização, vai ser mantido no servidor. Quando você faz lá, por exemplo, uma publicação de uma foto, vamos pegar diferente, você publicar um vídeo no YouTube. Quando você publica um vídeo no YouTube e ele concluiu o upload para o YouTube, o que o YouTube faz? Ele avisa para você que esse vídeo vai estar disponível dentro de alguns minutos. Não sei se vocês já fizeram isso. O que acontece? Você está executando um comando. Esse comando ele vai ser executado pelo YouTube quando tiver o servidor disponível. E esse comando faz o quê? Ele vai armazenar o seu vídeo em algum lugar e ele vai começar o processo de replicação daquele seu vídeo para outras bases. Se você publicar um vídeo no YouTube no dia que o YouTube estiver carregado, vai ser interessante. Você vai publicar o seu vídeo no YouTube e o YouTube vai dizer, quando o seu vídeo estiver publicado e pronto, ele vai estar nesse endereço. Aí você clica no endereço e aperta Enter. Diz que o vídeo não está disponível ainda. Aí você aperta F5. Daí aparece o vídeo na tela. Aí você aperta F5 de novo. O vídeo não está disponível. Você aperta F5 de novo. Aí o vídeo está disponível de novo. O que está acontecendo ali? A tua request está chegando para o YouTube, aqui como uma query, quando você vai fazer a operação. Essa query vai consultar. Muito obrigado pela... Eu queria começar esse bate-papo com vocês agradecendo pela oportunidade. É minha primeira vez aqui na cidade. Estou achando tudo muito bacana. Estava comentando durante a semana, eu estive em Rio Grande. Eu saí de Caxias do Sul, fui até Rio Grande. Não sei se vocês sabem que distância mais ou menos que fica Caxias do Sul de Rio Grande, são quase 600 quilômetros. Fui até lá na Universidade de Rio Grande para um evento acadêmico. Voltei de Rio Grande, cheguei de Rio Grande na quinta-feira à noite. Não, quinta-feira de manhã. Saí ontem, vim até Lages. Caxias do Sul, Lages é bem mais pertinho, né? São 3 horas de viagem mais ou menos. Cheguei ontem de noite e estou aqui agora conversando com vocês. E eu espero que a gente consiga ter uma boa troca de ideias. Permitam que eu me apresente, meu nome é Elemar Júnior, eu tive a honra há alguns anos aí de ser reconhecido como MVP de C# para a Microsoft. Trabalho com pesquisa e desenvolvimento numa empresa de software gaúcha chamada Promob. Minha área de especialidade é CAD. Embora seja MVP de C#,
não sei se você sabe o que é MVP, mas por mais que eu tenha sido reconhecido como MVP de C#, a minha linguagem de trabalho é C++, e eu gosto de computação um pouco mais hardcore, né? Um pouquinho. Embora a minha especialidade seja computação gráfica, já tem alguns anos que eu tenho movido as minhas paixões para outras áreas, né? Eu hoje gosto de falar bastante sobre disponibilidade, sobre mobilidade, sobre sistemas com alta escala de acesso. Por exemplo, meu atual brinquedo, né, as coisas que eu venho trabalhando no meu projeto atual, esse cara aqui, por exemplo, que está... é um brinquedinho, né, que a gente começou a fazer, mas na prática, só para dar uma ideia para você, o que isso aqui está fazendo? Isso aqui é um site na internet. Mas é interessante que essa imagem que vocês estão vendo aqui no projetor não fica tão interessante, porque aqui eu faço... O pessoal está falando sobre HTML, JavaScript, essa coisa toda, né? Eu pego e trabalho com Canvas aqui do HTML5, faço alguma coisa para desenhar essas linhazinhas verdes que vocês estão vendo ali, mas o que eu faço na prática é pegar as informações desse ambiente 3D, mando lá para o Azure, Windows Azure, ok, vou dar um código da Microsoft. Lá eu executo o processamento, gero a imagem em 3D e devolvo a imagem em 3D para cá, com som, reflexo. Mas então eu estou juntando tudo aquilo que eu gosto, né, que é computação gráfica, continuo gostando de computação gráfica, né, mas junto com um sistema de alta disponibilidade. A ideia é que esse mecanismo, essa plataforma aqui, ela está sendo já utilizada fora do país. A gente está com uns 1000 e poucos usuários simultâneos e estamos aguentando. Claro que eu já tive mais cabelos, tá? Vocês estão vendo que eu vou falar sobre... Hoje a minha proposta é falar um pouquinho com vocês sobre o Windows 8. E eu vou fazer isso de uma forma extremamente original, para falar sobre o Windows 8 usando um iPad. Repare, eu sou MVP da Microsoft, eu uso produtos Apple e eu não estou pegando fogo. Então, é importante deixar claro para vocês, eu sou completamente agnóstico de tecnologia, tá? Trabalho com C#, trabalho com C++, mas respeito, conheço o pessoal de Java, também tenho uma relação muito grande com o pessoal de Java, uso muita coisa no SQL, então dá para a gente conversar sobre fazer um bate-papo de tecnologia legal. Deixa eu avançar, porque senão daqui a pouco terminou o tempo, eu continuo só falando do DC aqui. Eu queria mostrar para vocês esse cara aqui. Quem aqui chegou a mexer com um cara igual a esse? Você, né? Das antigas, querido. Bem-vindo. Então, cara, esse cara aí foi um cara que eu tive o prazer de mexer em 1987. Era o computador que eu utilizava no meu cursinho de computação. E esse era o CP300. Geralmente o povo mais old school usava CP500, mas esse povo é moderninho demais. Repara que na verdade o CP300 não é tudo, tá? É só o computador embaixo, que a TV é uma TV. É um pouquinho mais caro também, né? Porque o monitor tem uma mascanada custando 5 vezes mais do que uma TV, dá para você pelo menos olhar para alguma coisa em toda semana. Dessa época, só para gerar uma proporção, é esse filme aqui, Wall Street. Não sei se alguém chegou a ver esse filme com o Michael Douglas, tá? Mas isso aqui na época foi uma das coisas que me fez querer trabalhar com computação. Você vê que ele vai controlar o mercado financeiro, você vê os computadores ao fundo, né? Aquela coisa que é um ambiente moderno. Eu não sei se você conhece, mas aquilo que tem na mão é um celular. Numa época em que o celular só servia para uma coisa, para fazer ligação telefônica. E hoje eu acho que você usa o celular para quase tudo, inclusive para fazer ligação telefônica. Certo? Mas nessa época, então, passou de tecnologia era algo realmente... Né? Só que, hoje em dia, a proposta que eu quero trazer para vocês pensarem um pouquinho, vem influenciando. Eu estava conversando há pouco tempo com o Hugo antes aqui nos bastidores, e falando sobre as experiências recentes que a gente vem encontrando, e eu queria agradecer demais pelo convite, na verdade, o Hugo falou sobre como que está a Lages em termos de desenvolvimento e tudo mais. Eu queria bater um papo com vocês sobre isso também, porque a gente nunca teve, está falando com a Ramon também, a gente nunca teve um momento tão propício para criar coisas novas, para desenvolver tecnologia,
para ir para o mercado nunca foi tão fácil. Nós vamos estar falando que em 2000 ele criou algo que tinha um volume absurdo de acessos, que teve que desistir do projeto, que não tinha grana para se manter um servidor. Hoje em dia você tem plataformas de cloud computing, né? Há pouco tempo você não tinha acesso à informação. Estava comentando hoje que você entra no Channel 9, por exemplo, que é só um site, você encontra dezenas de palestras no nível técnico absurdamente alto, né? Então, nunca se teve muito tão propício e tão favorável para você começar a fazer alguma coisa, para você começar a usar tecnologias. E isso aqui, gente, essa próxima tela, ela reflete, na minha interpretação, dá um resumo do cenário de desenvolvimento de computadores. Aliás, quando eu comecei a programar, eu queria trabalhar para desenvolver sistema para computadores. Só que hoje é muito difícil você definir o escopo do que é um computador, né? Onde que o sistema está rodando? Onde os nossos sistemas vão estar rodando daqui a pouco? Que tipo de plataforma nós temos que encontrar? Como nós vamos suportar essas plataformas? Porque se você olhar aqui, e essa é uma visão recente da Microsoft, isso é a Microsoft no ano passado, você tem só a Microsoft apontando para nós 3 direções, e olha que eu acho que ela está apontando poucas direções ainda aqui. Ela tem o tablet, ela tem o telefone. Repara, eu uso todos da Apple, mas também tenho todos da Microsoft. O Windows Phone. Quem mais tem o Windows Phone aqui? Ah, muito bom! Só por comparação, quem tem o celular com Android? Ah, não. iPhone? Bom, pelo menos tem mais Windows Phone do que iPhone. Mas olha só, cara, então você tem o Windows Phone e você tem aqui do lado, aqui embaixo. Quem reconhece aquela tela ali? Aquela tela do canto. Vocês reconhecem o que ela é? Xbox. E velho, nós já temos Xbox, nós já temos telefone, temos tablets, temos computadores, temos TVs, temos e-readers, temos GPS, temos um sem fim de ambientes onde aplicações que nós desenvolvemos podem estar sendo executadas, adaptadas ou não. E a grande pergunta é, o que muda em desenvolvimento quando você começa a ter essa diversidade toda, né? Por exemplo, o Windows, aí eu pergunto, cara, honestamente eu não vou entrar no mérito aqui, e essa é a minha proposta para hoje, eu não quero entrar no mérito se a interface do Windows 8, se o ambiente moderno, antes conhecido como Metro, se o ambiente moderno ele é ou não é bacana, se a troca dos ambientes, do ambiente moderno para o ambiente tradicional, ficou ou não ficou smooth, se o Windows 8 é ou não é adequado para desktop, que são discussões que a gente vê na internet toda hora, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui hoje, para a gente poder discutir, é uma mudança de tendência e de comportamento na forma como o nosso usuário é habituado a usar aplicações. E, de certa forma, aqui com o Windows 8, nós começamos a ver orientações da Microsoft de como que a empresa, a Microsoft, percebe essas mudanças. Eu vou trazer um desafio rápido para vocês aqui agora. Todos vocês desenvolvem serviço software, todo mundo aqui é desenvolvedor, certo? Tem alguém aqui que não tem a menor ideia do que é programar? Todo mundo sabe? Todo mundo desenvolve? Ninguém desenvolve? Oh, meu Deus! Ok, algumas pessoas desenvolvem, beleza. Digamos que você faça um software e você tenha a seguinte missão. O seu software tem que pegar uma foto e colocar uma logomarca em cima dessa foto e publicar essa foto no Facebook. Ok? Você tem que pegar uma foto do Facebook, vamos tornar a coisa um pouquinho mais complexa. Você tem que pegar uma foto do Facebook, colocar uma logomarca em cima dessa foto, devolver essa foto para o Facebook. Como é que você faria isso hoje na sua aplicação? Seguramente, a maioria de vocês deve estar pensando, vou pegar a API do Facebook, certo? Vou pegar a API do Facebook, vou estudar como é que funciona lá para poder pegar as informações de foto, vou fazer toda aquela coisa de autenticação, vou fazer a autenticação, vou pegar a foto, vou estudar a interface para poder fazer a publicação depois. Certo? Ou então, vou fazer a versão 1.0 um pouco mais simples. Vou fazer o meu usuário
baixar a foto dele no computador, vou fazer algo que permita que ele abra um arquivo no sistema de arquivos, vou fazer a edição dessa imagem, vou permitir que ele salve esse arquivo alterado e o usuário, se quiser, publica no Facebook ele mesmo. Certo? Isso é como nós imaginamos aplicações hoje. As nossas aplicações, elas são grandes blocos monolíticos, certo? Onde a gente pensa em fazer tudo dentro das nossas aplicações, ou no máximo, a gente pensa em conversar com Windows. No máximo, a gente pensa em conversar com Windows. O que mudou com o Windows 8? O que mudou com o Windows 8, eu acho que é uma das coisas que ainda não aconteceu, até porque o Windows 8, como um todo, o ambiente moderno, ainda não está com aquela força que a gente imagina que ele vai chegar, mas eu acho que isso é uma questão de tempo e isso é importante, senhores. Tem muitos, pena que nós temos aqui talvez poucos diretores ou poucos gerentes de negócio, mas muitas pessoas dizem assim, cara, eu não sei quando é que, por exemplo, eu trabalho com aplicação de CAD, e aí lá na empresa tem umas pessoas dizendo, cara, eu não sei quando é que uma aplicação de CAD vai rodar no tablet, não faz sentido rodar no tablet. E eu vou dizer, meu amigo, isso é uma visão míope. Porque quem vai definir se vai rodar ou não vai rodar no tablet não é a viabilidade técnica. Quem vai definir se vai rodar ou não vai rodar no tablet é o cara que consome o teu produto. E esse cara que consome o teu produto, ele vai usar uma solução e talvez ele use uma solução até inferior do que aquela que ele usa em desktop. Mas com o tempo vai se achar alguma forma daquela necessidade ser atendida dentro do tablet. Então o que está acontecendo? A Microsoft começou a contar para nós que, mais do que o conceito das apps, que nós já temos hoje com tudo que a gente começa a utilizar, a gente começa a perceber a necessidade das apps funcionarem de forma integrada. Ou seja, eu saio do conceito de ter uma app isolada e começo a pensar numa rede de apps. E essa rede de apps colabora. Então o que acontece? No lugar de você pegar e abrir uma imagem dentro da sua aplicação, abrir imagem do Facebook, você vai dizer, eu quero abrir uma imagem. A sua app vai dizer, eu quero abrir uma imagem. E vai caber ao sistema operacional identificar para você quais são as apps que conseguem fornecer imagem. E ele vai identificar essas apps. E vai mostrar para você, você vai selecionar Facebook. E você vai selecionar a imagem dentro da app do Facebook, que vai devolver a imagem para o seu aplicativo. E aí as aplicações começam a trabalhar de forma combinada e compartilhada. Essa é a visão de desenvolvimento, em essência, para o Windows 8. Mas vamos avançar um pouco mais, porque eu acho que depois a gente está começando a ficar filosófico demais, né? Bicho, sábado de manhã, Bob Marley, a essa hora. Quem aqui já viu esse slide aqui? Eu fiz questão de pegar um antigo para a gente poder discutir com mais força. Já viram? Quem já viu? Levanta a mão quem já viu. Vocês já viram, beleza. Qual é a separação? O que a Microsoft está dizendo aqui para a gente? No Windows 8, nós temos fundamentalmente dois modelos de desenvolvimento. Nós temos o desenvolvimento de aplicações nativas para desktop, e para essas nós vamos continuar utilizando aquelas tecnologias que nós já utilizamos hoje. Então nós vamos utilizar C# como Visual Basic, nós vamos utilizar C ou C++, ou C# e tudo mais, nós vamos utilizar HTML, JavaScript, sendo que esses caras vão rodar no Internet Explorer. Ok. Nós temos C#, C++, tudo mais para rodar sobre o 32, sobre uma máquina virtual, Java, enfim. E nós temos ali na ponta, C++, para rodar esse 32, gerenciado, nativo, e C# VB para rodar em cima do ambiente gerenciado como, por exemplo, o .NET ou Silverlight. Do outro lado, nós temos no ambiente moderno algumas outras propostas de desenvolvimento. Nós temos como desenvolver com C ou C++, C#, VB ou JavaScript. A primeira coisa que eu queria chamar a interpretação de vocês, e esse diagrama fala muito mais do que as pessoas costumam observar geralmente, é que percebam que a base de execução de todas essas tecnologias é a mesma. Perceberam? Aqui desse lado eu tenho nativo, browser,
Gerenciado, máquina virtual. Aqui desse outro lado, tudo está rodando em cima da API nativa do Windows. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que os mesmos recursos que eu tenho acesso em C e C++ são absurdamente os mesmos recursos que eu tenho para desenvolver com JavaScript ou para desenvolver com C#. Qualquer uma dessas tecnologias é capaz de desenvolver aplicações igualmente potentes e idempotentes para o Windows 8. Ok? Gente, sério. Outra coisa interessante é o Xamarin, que apareceu lá em cima. Quem é que já desenvolveu com C++? Algumas pessoas. Beleza. Desenvolver interface com o usuário com C++ não é exatamente uma coisa legal. Certo? Agora a gente desenvolve interface com o usuário usando o mesmo Xamarin que a galera usa hoje para... Na verdade, assim, ó. A pessoa diz assim, WPF morreu, Silverlight morreu. Não. Oi? Olha que maldade. Silverlight não morreu, ele evoluiu. O que antes você utilizava, porque o mesmo Xamarin, o mesmo conhecimento que você precisava para desenvolver interface com o Silverlight e com o WPF, é o mesmíssimo conhecimento que você precisa para desenvolver interface com o Xamarin. Hoje, para a plataforma do Windows 8, para o ambiente moderno do Windows 8. A diferença toda é que você pode pegar e fazer a opção de usar Xamarin para C, C++, C# VB, ou você pode trabalhar em cima com HTML, CSS para construir interface de desktop para a sua aplicação baseada em JavaScript. Isso tudo é verdade? Mesmo. O que muda aqui de conteúdo? A gente tem opções como materiais parciais. Por exemplo, algumas coisas, na verdade, estão disponíveis só para C e C++. Por exemplo, você vai trabalhar com DirectX para fazer um game 3D pesado. Eu sou um cara de 3D, né? É um negócio forte, C++. Pelo menos para acessar o DirectX. Para você poder trabalhar, mas eu quero fazer a interface com JavaScript. Beleza, mas o componente central continua sendo C++. Outra novidade interessante é que a Microsoft traz para o ambiente desktop conceitos que são de tablet e de telefone. Significa o seguinte aqui, ó, a tua aplicação ela pode estar em 3 estados na partir do Windows 8. Ela pode estar em execução, ela pode estar suspensa ou fora de execução. Significa o seguinte, ó, quando o usuário, mesmo no desktop, sai da tua aplicação e dá foco para outra aplicação, para outra app, a tua aplicação entra em modo suspenso. Isso significa que o Windows ele pode tomar a liberdade de pegar e mover a sua aplicação inteira para um dump de memória para baixo aqui e trazer de volta, ressuscitar, né, quando o usuário internar de novo para aquela tarefa. Que é a mesma coisa que acontece quando você está utilizando o dispositivo móvel. Por que você deve dizer assim, mas cara, isso me ferra a vida, né? Mais ou menos. Porque isso vai começando a nos preparar para desenvolver um aplicativo, não cuja interface, porque aí é tema de uma outra discussão que a gente pode ter um pouco depois. Eu não acredito que o usuário queira ver a mesma interface que ele tem no telefone no desktop, mas a gente pode desenvolver um núcleo que seja comum para as duas aplicações. Esse conceito nos traz a cultura de poder desenvolver um núcleo comum. Então, hoje nós temos um estado de suspensão, a nossa aplicação pode sair de execução ou voltar à execução quando o usuário controlar. Aquele conceito que nós tínhamos de usuário abrir a aplicação e fechar a aplicação, não existe mais. Aquele conceito que nós tínhamos do usuário, eventualmente, quando fechar, nos perguntar se ele quer salvar alguma coisa, não existe mais. A experiência para você desenvolver um app para o Windows 8 significa o seguinte: o meu save tem que ser um save contínuo. Ah, mas não tem um evento
que me notifica lá, por exemplo, que a minha aplicação está entrando em estado de suspensão, tem um evento, mas você tem 3 segundos para concluir o seu trabalho. Se você não terminar, o Windows te dá o beijo da morte e você cai de qualquer jeito. Ok? Então, o que nós temos que começar a pensar na hora que a gente vai pensar em resolver app? Na verdade, aquele ambiente que nós tínhamos, que é o ambiente do computador, ele transita do ambiente do computador para ser um ambiente onde eu vou conseguir executar a aplicação no telefone, no tablet e em outros dispositivos. E por isso eu começo a fazer concessões que são ajustadas e que são, ao meu ver, justificadas também. O Visual Studio é a ferramenta para desenvolvimento como o Windows 8, certo? Essa é a anatomia básica de um aplicativo desses no Visual Studio. Você tem então arquivos Xenial, você tem lá alguns arquivos com C# e tudo mais, mas aí tem aquela questão, qual linguagem de programação que eu devo utilizar? Se você está desenvolvendo uma linguagem de um programa simples, se a sua ideia é um web simples, você pode utilizar um ambiente onde você se sentir mais confortável. Se você se sente confortável com JavaScript, por exemplo, você pode desenvolver apps complexos utilizando JavaScript, utilizando recursos nativos do sistema operacional. Se você se sente mais confortável com C#, se você tem um time dentro de casa que sabe trabalhar bem com C#, você pode continuar utilizando a mesma base C#, do .NET, também no Windows 8. Ou se você trabalha com C++ como eu e gosta de sofrer, você pode continuar utilizando C++ também. Os 3 ambientes continuam funcionando de forma continuada. Aqui tem uma declaração, aqui tem um pequeno exemplo de código em XAML. Essa aqui é uma definição de interface para uma aplicação Windows. Você vai aqui um código. Quem que já viu o XAML antes? Você já viu o XAML? Eu não preciso ficar explicando o que é XAML então, né? É o mesmo XAML. Só que o que é interessante de se perceber aqui é que este XAML, esses objetos que primeiro, XAML para quem não conhece, é uma linguagem de serialização e está recuperando alguns objetos aqui. Mas o que é interessante é perceber que, embora este XAML pareça aquele do WPF e pareça aquele do Silverlight, na prática, os componentes que estão sendo carregados aqui não são nem do WPF nem do Silverlight. Esses componentes que estão sendo carregados aqui são os componentes nativos, que são os mesmos componentes nativos que vão ser carregados quando você usa HTML lá no outro lado. Esse aqui é um exemplo rápido de código em C++, em C#. Lá do lado você pode perceber algumas declarações de namespaces. A grande novidade dos desenvolvimento do Windows 8 são os namespaces com prefixo Windows. Então você vai encontrar lá Windows.Foundation. Aliás, a Microsoft adora Foundation, né? Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Integration Foundation. Caramba! Então você tem lá Windows.ui.xaml, Windows.ui.xaml.controls. Esses são os namespaces que a gente vai começar a encontrar. Na verdade, quando você começar a desenvolver aplicativos com Windows 8, você vai começar aos poucos a substituir. Se você desenvolve um .NET, você vai começar aos poucos a migrar muitos dos seus namespaces que você utilizava .NET, System. Para Windows. Porque essas definições de Windows, na verdade, elas não estão utilizando ambientes do .NET, não são objetos do .NET, são objetos diretos do sistema operacional. Aliás, aí vem a grande mudança do Windows, a grande revolução do Windows 8, na verdade, passa por uma redefinição completa da API. Enquanto a API, até o Windows 7, era baseada no mesmo modelo que foi desenvolvido em 1986, a mesma API de 1986, baseada em C, comando, que você ia para frente e voltava, a API do Windows 8 foi toda refeita. E você tem toda uma base tecnológica para suportar o desenvolvimento orientado para tablet, com um conceito mais para dispositivos móveis e tudo mais. Então você tem esses caras diretos que você trabalha, você acaba acessando objetos diretos do sistema operacional. Diferente do que acontece com o .NET convencional, que você acessa através de uma máscara que está acessando o sistema operacional por baixo, aqui você está acessando nativamente os elementos do sistema operacional. Okay? Isso é importante para a gente elucidar. Existe na verdade, tudo isso é baseado num novo conceito que a Microsoft chama de Windows Runtime. Por favor, não confundir com o Surface RT, ou com o Windows RT, que é a versão aquela para dispositivos móveis. O Windows Runtime, ele é a nova API do Windows. Então, aquele conhecimento que você desenvolver, a ideia é que esse Windows Runtime a definição dele seja portável.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o mesmo Windows Runtime que eu estou utilizando como base, por exemplo, no meu Windows, aqui no meu desktop, vai ser o mesmo Windows Runtime que eu estou utilizando em cima do meu tablet, que eu vou estar utilizando daqui a pouco em cima do meu Xbox, que são o conceito das 3 telas. A ideia é que você tenha a mesma interface de programação para desenvolver em todos os dispositivos. E as diferenças de implementação acabem sendo feitas pela Microsoft para poder suportar para esses diversos devices. Então, eles montaram um conjunto de APIs utilizado para desenvolver aplicações em Metro Style ou Modern Style. É um novo framework, um modelo de programação sobre aplicações métricas e a forma como o Windows 8 expõe as suas capacidades de serviço para a aplicação. Definitivamente, o Windows Runtime não é .NET, então quem vai trabalhar com .NET é importante ter isso como claro. Aliás, ele não é um subconjunto de nada. Então, cara, mas olha, eu tenho algumas coisas que migraram do Windows Runtime. Então, o Windows Runtime, ele está lá competindo com o .NET. Não, o Windows Runtime não é um subconjunto do .NET, não receberam parte do .NET do Windows Runtime. Ele é a parte do API do Windows, eles levaram aquilo que era do .NET, que era conflitante, eles levaram no Windows Runtime e ocultaram no .NET. O Windows Runtime não é cross-platform. Tipo, enquanto o .NET tem proposta de ter o projeto Mondo, que está rodando em outros dispositivos, o Windows Runtime é base e API do Windows. Ele foi planejado para desenvolver esse sistema no ambiente médio e não é um framework de propósito geral. O Windows Runtime não é baseado no Win32, né? Aliás, ele é o substituto do Windows Win32. E o Windows Runtime não é como a CLR, ele não é um middle. Ou seja, você não está rodando, quando você está rodando uma aplicação, mesmo que você escreva com C#, e você está rodando essa aplicação em cima do Windows 8, você não está rodando em cima de um .NET que está rodando em cima do Windows 8, você está rodando direto em cima do Windows 8. Mesma coisa, quando você faz uma aplicação em JavaScript e utiliza o Windows Runtime, você está rodando direto em cima do Windows 8, direto em cima da API. O teu código, ele é quase nativo. Porque no caso de .NET, você continua com o ambiente gerenciado, com garbage collection e mais. No caso de C++, por exemplo, você não tem garbage collection. Então são as mudanças aí que a gente vai ter. Aqui tem um pequeno exemplo. Esse código aqui é um código feito para utilizar JavaScript. Desculpe, C#. Repara, picker igual a new windows.storage.pickers.fileOpenPicker. O FileOpenPicker é o serviço para você requisitar arquivos, é o objeto que carrega arquivos do Windows, certo? Ali você identifica qual é o tipo de arquivo, eu estou dizendo que esse arquivo vai ser JPEG, se não entendo ele está morrendo, mas tudo bem. E aqui embaixo eu tenho a solicitação para requisitar o arquivo, e é uma requisição assíncrona. Aqui é interessante o seguinte, ó, esse modelo aqui faz com que o Windows, no nosso mindset tradicional, no ambiente desktop tradicional, a gente imaginava que havia um diálogo de file open, certo? Aqui, na verdade, o que o Windows faz é verificar, dentro das aplicações, quais conseguem fornecer arquivos do tipo JPEG, e ele fornece essa lista de aplicações para você poder selecionar. Então, por exemplo, você vai conseguir, a tua aplicação com esse cara aqui, pega a imagem direto do SkyDrive, pega direto do Facebook, se o Facebook tiver credenciado para ver arquivo JPEG, e assim por diante. O interessante é que esse aqui é o mesmo código para C++. Então, quem desenvolve com C++, repare, é fundamentalmente o mesmo código de C#, só que traduzido para o C++. É o mesmíssimo código. A API é idêntica. E esse aqui, o PowerPoint e o meu tablet não conversam muito, os quadradinhos não estão muito juntos, mas enfim. E esse aqui é o código em JavaScript. Na sua aplicação JavaScript, e aí eu quero que vocês reparem que o New Windows Storage Pickers FileOpenPicker, o objeto é o mesmo. Eu quero também chamar a atenção de vocês que como o Windows reconhece os padrões de cada linguagem. Lá em cima, eu estou com o padrão do C#, então repara, estou lá em Kernel Case. Estão vendo? Aqui embaixo, eu estou com o padrão do JavaScript. Repare que os nomes dos métodos e os namespaces foram adequados. Legal, né? Isso se chama Language Projection. Tem uma avançadinha, mas que a gente vai discutir. Cara,
Aqui basicamente está um código, está um contexto de uma aplicação JavaScript para você poder acessar os recursos nativos do sistema operacional. Aquele barra lá no início é onde você está incluindo o script que vai dar acesso para você acessar os recursos do sistema operacional, recursos nativos do sistema operacional. Mas eu tenho lá, eu gosto de fazer aplicações com gráfico e tal, né? Então eu fiz lá depois eu posso até mostrar para vocês. Eu peguei um código de JavaScript padrão, que fazia em Canvas, onde fazia Starfield, né? Aquele efeito tradicional lá, voando no meio das estrelas. Eu peguei aquele JavaScript e colei dentro da aplicação Windows, dentro do template da aplicação do Visual Studio e mandei executar e executou nativo. Por que eu não queria acessar recursos nativos do sistema operacional? Tudo bem, funcionou direto. Mas aqui, basta pegar e colocar alguns recursos para os meus JavaScript de CSS, está tudo resolvido. Lá em cima, o meu UI Dark vai carregar os arquivos do sistema operacional. É CSS puro, que você pode até sobrescrever. Ok? Repara, o modelo de desenvolvimento é o mesmo do que você está habituado a encontrar. Mídia. Modelo padrão CSS3. Não vou discutir isso com vocês, mas aqui você pode fazer personalização de estilo conforme o estado da sua aplicação na tela do Windows 8. Seja em Landscape, seja em Portrait, seja Snapper dividido, enfim. JavaScript convencional. Assim como quando você inclui aquele JavaScript da sua aplicação, você passa a ter eventos do seu sistema operacional para receber, por exemplo, o OnActivator, para poder receber os eventos de que a sua aplicação entrou em execução ou saiu de execução. Então, quer dizer o seguinte, cara, eu vou desenvolver com JavaScript puro? Sim. Eu tenho uma biblioteca padrão onde eu posso posso tratar alguns objetos para poder suportar algumas coisas nativas a mais, mas é JavaScript convencional. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para alguns caras a mais. Esse aqui, por exemplo, é o novo Internet Explorer. Aliás, ele é marketime.net, eu não gosto. Fiquem à vontade para apresentar. Ou não também. Enfim. E aqui do lado eu tenho a minha Charm Bar, certo? Isso é uma coisa interessante. Quando eu abri a Charm Bar no Internet Explorer, eu tenho, por exemplo, um recurso para poder compartilhar essa página aqui. E aqui entra aqui para apresentar para vocês. Por padrão, como é que funciona o compartilhar do Windows? O Windows olha quais são os aplicativos que eu tenho instalados, que têm interesse em ser destinos de compartilhar, e esses aplicativos que eu tenho instalado, que manifestam esse interesse de ser targets de compartilhar, quando o usuário pede para compartilhar alguma coisa, ele lista o aplicativo na lista aqui do lado. Então, a mudança de mindset passa a ser o seguinte, até hoje, quando nós pensamos em aplicação, você pensa na aplicação em que você vai fazer a sua aplicação e que o usuário vai clicar para abrir, certo? Esse é o único jeito de você iniciar um aplicativo hoje, quando a gente pensa em desenvolver aplicativos. No Windows 8, o que muda? A partir do Windows 8, o que muda? E isso começou a aparecer em todos os devices agora. Quando você pede um recurso operacional, como por exemplo, compartilhar, o compartilhar vai ser uma nova forma de abrir a sua aplicação. O Windows, por exemplo, aqui você pode acessar o e-mail, e quando você abre a aplicação de e-mail, aí o Windows vai lá e inicializa a parte da sua aplicação que está no compartilhar e mostra a interface aqui do lado, na interface do Windows. Repara que esse compartilhar, você pode desenvolver você a sua aplicação, e você pode fazer com que a sua aplicação apareça na lista. Por exemplo, eu quero fazer um aplicativo para compartilhar com os meus colegas da empresa. Abrir, compartilhar com a intranet da empresa, abre a aplicação, publica e manda. Isso é só um exemplo, né? E aí aqui, rapidinho, isso é feito facilmente no Visual Studio. Você declara quais são as suas intenções, e você faz subir um manifesto, né? E aqui, cara, aqui está a base da brincadeira. Dentro da sua aplicação, e aqui eu estou mostrando o código em C#, mas podia ser um código em C++, podia ser um código em JavaScript, você simplesmente responde a esse cara aqui, ele diz para você, olha, tem esse método que o sistema de operação chama que é onShareTargetActivated. O Windows vai chamar esse método dentro da sua aplicação quando alguém manifestar o interesse de compartilhar usando a sua aplicação. E aí o que você faz é poder, por exemplo, apresentar uma interface que você vai conseguir construir
de como que você quer compartilhar essa informação. Louco demais isso, certo? Aqui tem um descritivo rápido do processo de compartilhamento. Então, por exemplo, basicamente o que você faz o Windows está dizendo, se você quer usar uma aplicação que vai compartilhar, quer ativar ou compartilhar dentro dele, então ele diz, ó, se por acaso o usuário clicar em compartilhar, qual é o método que vai responder, aqui do lado, no meio está o que o Windows faz, e aqui do lado está o que a aplicação que você desenvolver para compartilhar tem que fazer também. Então, repara, a aplicação que quer compartilhar dados, por exemplo, digamos que você fez um sistema de cadastro de contatos. Terrível. Mas serve como exemplo. Você tem um cadastro de clientes da sua empresa. Você fez um app onde está mostrando o cadastro de clientes da sua empresa. E aí você quer habilitar a sua aplicação para que ela compartilhe aqueles dados com outras aplicações do Windows. O que você faz? Na inicialização da sua aplicação, você diz, ok, eu compartilho. Ok? A sua aplicação fazendo isso, quando o usuário, lá na Sharp Bar, selecionar o Share, ela vai receber um evento notificando que alguém está pedindo, ok, você compartilha? Então compartilha ele. Vai compartilhar? Compartilha. Vai. Vou. Então, ele lista esse cara para você, e aí ele prepara aqui do lado, a partir das informações que você está dando sobre os seus dados, ele consegue identificar para aquele tipo de dado que você está compartilhando, quais são as aplicações que conseguem receber aquele dado. E quando o usuário seleciona essa aplicação, o Windows vai lá e notifica essa aplicação destino, dizendo, olha, tem esse dado para você, por favor, faça o seu processo, porque é o que você pediu. E depois reporta no final, dizendo que é terminado. Aqui tem um exemplo de código C# notificando esse tipo de notificação na sua aplicação. Então, quando o usuário seleciona o share e a sua aplicação é quem está executando, ele vai acionar um método desses aqui. E esse método você simplesmente preenche quais são os dados e devolve para o sistema operacional. O sistema operacional faz todo o resto do jogo para você também. Aqui tem um conjunto de APIs que estão disponíveis a partir do Windows RT. Então você vai perceber aqui que você tem serviço para HTML5, CSS, você tem Xamarin, você tem DirectX, você tem uma série de controles, todo mecanismo de binding, você tem mecanismos de comunicação, suporte a diversos devices, geolocalização e whatever. Aqui está a anatomia simples de um objeto. Desculpa, está acabando o tempo, gente. Mas aqui para quem trabalha com C++, que alguém que já trabalhou com objetos, já desenvolveu componentes com, sabe? Quem que sabe o que significa modelo com? Quem que sabe o que é uma interface com? 2 pessoas, 3 pessoas. Estudem. Pegue seu tempo agora. Isso é importante. Queridos, JavaScript, Ruby, C#, são todas linguagens que nos colocam em cima de um ambiente gerenciado. Certo? Algumas dessas linguagens, C# tem pelo menos a decência de ter tipagem estática. Outros ambientes, como JavaScript, Ruby, Python, têm tipagem dinâmica. Estamos todos na mesma página. Ok? E esses caras, eles invariavelmente trabalham em cima de algum middleware que faz a comunicação entre o que você está fazendo no sistema operacional. Ok? Por outro lado, nós temos C++, por exemplo, onde você trabalha direto com os componentes do sistema operacional no ambiente que é não gerenciado. Quando você faz, quando o sistema operacional expõe, como o sistema operacional expõe as suas capacidades para a tua aplicação poder utilizar? Como que você consegue conversar com o sistema operacional hoje? Hoje,
quando você faz um projeto e você vai chamar o sistema operacional, você chama ele através de uma API, certo? Nessa API você vai usar ou funções diretas, ele tem funções, tipo você tem um cabeçalho, uma função, você passa dados para ele, ou você vai instanciar objetos do sistema operacional. A tecnologia que define a comunicação binária entre objetos nativos do sistema operacional e objetos de nível mais alto foi conhecida como COM. No caso do Windows, COM e COM+. COM e COM+ são tecnologias para fazer interfaceamento de objetos em nível binário. O negócio é um pouco mais hardcore. No caso do Windows 8, isso é uma coisa interessante de começar a perceber. No caso do Windows 8, aqueles objetos Windows que vocês estão acessando, embora eles venham mascarados com uma interface, com uma carinha de objetos .NET, gerenciais e tudo mais, aqueles objetos são de verdade objetos com Plus. Ok? O que acontece com esses objetos que estão rodando nesse ambiente com Plus, eles começam a entender uma coisa, por exemplo, você não vai conseguir, por exemplo, fazer herança, você não vai conseguir fazer uma classe que herde de um objeto de Windows ponto. Essas classes são todas sealed. E por que elas são sealed, na verdade? Porque, na verdade, eles não são objetos .NET convencionais, ou objetos JavaScript convencionais. Eles são objetos com Plus. Ok? E essa aqui acaba sendo a definição com Plus desses elementos. O que faz, na verdade, o que a gente está vendo, na verdade, quando a gente está falando na aplicação, é que a gente tem, de um lado, as nossas tecnologias, por exemplo, C++, C# ou Chakra, que é o nome que eles deram para o middleware que faz interface com JavaScript e HTML e tudo mais. Nós temos objetos que acessam, através de um metadado, esses objetos nativos. Agora, nesse nível valendo. Ok? Então, quando você faz um projeto em C#, por exemplo, que utiliza aquele componente nativo, ele vai chegar a esse componente nativo através de uma descrição que está no metadado. E isso acaba sendo interessante porque é esse mecanismo que permite que eu faça componentes em C++ que vão ser acessados em JavaScript. Ok? Então você pode desenvolver a sua aplicação em C++, componentes da sua aplicação em C++, que vão ser acessados através da sua aplicação em JavaScript. Porque esse processo de geração do metadado que está aqui no meio, ele é feito automaticamente pelo Visual Studio na hora que você faz o build. Na hora que você faz o build, o Visual Studio cria um descritivo do teu objeto que vai deixar ele compatível com JavaScript, com C# e com C++. Mas por baixo dos panos, é isso que vocês precisam entender. Eu não sei como é que funciona, como é que funciona a cabeça de vocês, mas olha, em termos de orientação, como que eu funciono pelo menos? Eu preciso entender como as coisas funcionam para poder utilizar elas. Nesse caso específico, é importante a gente entender que eu tenho uma substituição de componentes de middleware por componentes nativos que são acessados e que eu posso passar a responder. Então, o que a gente passa a ganhar aqui e poder entender em termos de desenvolvimento? O que eu gostaria de trazer como mensagem para vocês? Agora esse final ficou pesado pra caramba, parece. Desculpa. O que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, como mensagem. O que muda na cultura de desenvolvimento que nós temos hoje para quem quiser começar a trabalhar com desenvolvimento de aplicações para o Windows 8? A primeira coisa que a gente tem que ter em adequação é a seguinte: não é o mesmo. Aquele propósito que nós tínhamos de desenvolver aplicações para desktop foi superado. A Microsoft já percebe no Windows 8 como sendo a sua resposta para colocar o Windows mudando em todos os ambientes. Neymar, o aplicativo que eu escrevo hoje para o Windows 8, ele roda direto no Windows Phone? Não. Mas a tecnologia que eu estou utilizando para desenvolver as linguagens de programação, as APIs que eu estou utilizando,
O exemplo que eu estou utilizando é fundamentalmente o mesmo. Isso quer dizer que, não posso falar isso no nome da Microsoft, mas a sinalização clara é que em bem pouco tempo os binários que você gera para rodar no desktop vão ser plenamente compatíveis com os binários que você desenvolve para rodar no tablet ou para rodar, no caso, no telefone ou até no próprio Xbox, que eu acho que vai acabar sendo a evolução natural. Para poder fazer isso, a Microsoft optou por uma linha de vamos colocar todo mundo acessando um mesmo modelo de desenvolvimento, o mesmo conceito de desenvolvimento. Então aquela ideia de um aplicativo que fica rodando, no tempo de execução, que fica carregado na memória, que fica consumindo dados o tempo inteiro, esse modelo foi superado. A partir de agora, você tem no ambiente moderno, aplicativos que se comportam como se estivessem rodando num tablet. Isso divide opiniões. Tem gente que acha isso uma boa coisa, tem gente que acha isso uma má coisa. Eu sou do time que acha isso uma boa coisa, porque você convenciona mindset de desenvolvimento. A outra coisa que mudou é que, até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma série de middlewares que davam acesso aos recursos do sistema operacional. Hoje, a partir do advento do Windows 8, quase todas as tecnologias que foram desenvolvidas já no lançamento desse Windows 8 nativo, mas elas acessam direto a API. E a Microsoft tomou um cuidado muito grande para fazer com que no processo de compilação dos seus componentes fossem gerados metadados que fossem comuns para serem consumidos em todas as plataformas. Ficou pesado? Como que você começa a desenvolver para Windows 8? Primeira coisa, pegue a linguagem onde você se sinta mais confortável. Você desenvolve com C# hoje e se sente confortável com C#? Use C#. Você desenvolve com JavaScript hoje? Use JavaScript. Você desenvolve com C++? Use C++. Porém, tenha consciência de que, se você usa C#, você vou utilizar C# e vou utilizar o .NET parcialmente. Por quê? Porque muitos dos objetos que a gente está acostumado a utilizar com o .NET, eles migraram de System para o Windows e mudaram algumas coisas. Por exemplo, no Windows Phone, uma coisa que eu não cheguei a comentar para vocês, no Windows, todo o processamento ele acaba sendo assíncrono, que é a natureza do sistema operacional. Então, por exemplo, aquelas chamadas que a gente tinha que executavam processos síncronos com Windows 8, isso não existe mais. Mesma coisa, quando você pega e desenvolve, por exemplo, você está desenvolvendo uma função, a sua função é síncrona, não existe mais, você vai ter que começar a trabalhar com o modelo assíncrono. Então, são mudançazinhas de paradigma que são importantes, mas que você deve começar mais cedo ou mais tarde. Se você está trabalhando com JavaScript, você pode desenvolver aplicações inteiras com JavaScript sem se preocupar com a interface operacional. Mas se você quiser acessar a interface operacional, você tem que aprender como funciona esse instrumento também. Se você trabalha com C++, a Microsoft criou uma extensão do C++, específica para o Windows 8 também, e tem algumas diferenças de notação que você precisa conhecer para desenvolver lá também. Vale a pena aprender a desenvolver para o Windows 8? Sem dúvida. Aliás, o Windows 8 já tem mais de um ano. Vocês já deveriam saber desenvolver para o Windows 8. Ok? Falar aqui. Passa. Ok. Assim, se você desenvolve sites web, todo mundo vê a pergunta do colega? Sistemas web continuam sendo desenvolvidos da forma como sempre foram. Por quê? Porque o alvo de execução de um sistema web continua sendo o browser. Eu queria tanto ser feliz, mas é que eu olho na minha cara. Não, infelizmente aqui nesse caso não é depende. O ambiente do C++, no Windows 8 ainda é muito incipiente para essas linguagens de suporte. Tá? Você até tem em conta alguns projetos e tal, mas é tudo muito incipiente. E o principal problema dessa incipiência está com respeito ao desenvolvimento fundamentalmente assíncrono. Muitas APIs dessas linguagens de programação que você acaba mencionando são APIs que são para desenvolvimento síncrono.
E Windows é assíncrono. Aliás, senhores, programação assíncrona é uma pomadinha que o programador deveria passar no braço, porque todo programador que consegue, até mesmo fazer desenvolvimento de software assíncrono, ele melhora uns 30% da sua capacidade enquanto programador. Então, tipo, não tem o que fazer em casa hoje, vai estudar DPL, por exemplo, se você usa C#, vai estudar DPL se você usa C++. Ah, cara, não gosto de seriose. Ok, JavaScript vai estudar o conceito de Defined Objects, do jQuery lá, e você vai ver que, cara, uma pomadinha legal, melhor o código for real. Assim. Não, ou seja, não tem diferença. Eu não sei, ainda não existe essa possibilidade de Tira o braço. Vá para o C++ com força. Segura na mão do Bill Gates e vai. Mais alguma? Não? Perguntar? Ou só a gente volta? Só a gente volta. Te deixei com vergonha. Mais alguma coisa, gente? Pessoal, Windows, o ecossistema Windows ele é gigante, muito amplo. E a minha proposta aqui hoje é dar uma pincelada nessas diversas tecnologias. Eu tenho, no meu blog, margem.net, eu tenho pelo menos uns 30 posts falando sobre desenvolvimento para Windows que aprofundam alguns desses conceitos. Além disso, quem quiser falar comigo, cara, recomendo com força o Twitter. Porque o Facebook meu virou prostituta. Sério, eu acho muito chato alguém solicitar amizade e eu não aceitar. Tá ligado? Aí eu tô com mais ou menos umas 3.000 pessoas no Facebook e aí a minha timeline não mostra nada que ninguém conhece. Então, o jeito mais rápido dessa sala falar comigo mesmo é no Twitter e na Margem. E eu tenho um podcast, que eu gosto de podcast lá no lugar com os amigos. E se vocês quiserem ouvir, por exemplo, inteiro, vão ouvir podcast, tá? Melhor do que eu gosto. Brincadeiras à parte. Então, era isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até!